Olá, bem-vindos. Mais um podcast Gazeta Poder. É o podcast do jornal Gazeta do Estado e da TV Atual, afiliada da Record News em Goiás. Hoje temos a honra de receber aqui conosco, ainda que de maneira por videoconferência, a Beatriz Bueno. Beatriz Bueno é pesquisadora, escritora, palestrante, pesquisadora sobre a questão da parditude e tem uma luta incansável e pagam inclusive um preço muito alto sobre essa pesquisa dela. Enfrentou diversas dificuldades na Universidade Federal Fluminense e trabalha no sentido de combater o racismo contra a parditude. A Beatriz é escritora, publicou agora, já no ano de 2026, um livro sobre parditude. Sobre isso nós vamos conversar com ela, sobre a sua trajetória, o que ela pretende, se parditude é um conceito, uma ideologia, uma proposta. Ela vai falar também sobre o livro dela e essa trajetória dela, como ela vem lidando e confrontando com outros movimentos, se tem tido acolhida, se tem sido agredida, perseguida, discriminada. Então nós vamos tratar disso hoje com a escritora, palestrante e pesquisadora Beatriz Bueno. Beatriz Bueno, é uma grande honra tê-la conosco. Muito obrigado pelo convite. Eu sempre quis ter essa interação com você. Eu acompanho a sua trajetória, eu leio as suas postagens, acompanho a sua rede social e vi em você a necessidade de trazermos esse debate, a sua reflexão, a sua análise também para a nossa audiência. Seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco. Muito feliz com o convite de estar aqui hoje, vai ser uma conversa muito bacana, né? A Parditude é cheio de desafios, mas também tem a sua parte positiva. Eu amo fazer esse trabalho, vou continuar fazendo esse trabalho, né? E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é Parditude. Beatriz, eu tenho percebido nas suas falas, nas suas explanações, nas suas publicações, que você sofre um viés terrível em razão das suas pesquisas, do teu posicionamento. E eu lhe pergunto, você atribui a quê esses ataques, essas perseguições à sua pessoa? Então, querido, eu acho que tem uma mistura de fatores, né, na questão da perseguição que eu sofro. Uma delas, que eu vejo que é a mais forte, é o momento político contemporâneo, em que a gente tem uma polarização muito grande e do lado progressista, os militantes, eles acreditam que qualquer discordância é perigosa para o que eles estão tentando promover, que eles chamam, né, de justiça e tudo mais. Então, se você tem uma discordância pontual, você tem uma dificuldade muito grande de trazer para o debate. Isso é algo que está acontecendo na universidade pública, na política e nas redes sociais, né, que é o lugar onde eu divulgo a minha pesquisa. Então, eu comecei as minhas pesquisas como uma ativista, né, assim como o movimento negro, pela luta contra o racismo e tudo mais, e foi realmente muito chocante para mim, no primeiro momento, ver que eu não seria totalmente acolhida por esses movimentos. E depois foi ficando cada vez mais chocante que eu fui vendo que esses movimentos me viam como uma opositora, uma inimiga, simplesmente porque eu afirmo, né, que as pessoas pardas são mestiças, que o Brasil é um país mestiço e que é possível combater o racismo a partir dessa perspectiva. Porque o que o movimento negro propõe hoje é que não haja categoria mestiça, que as pessoas sejam alocadas em brancos ou negros. E o que eu argumento na minha pesquisa é que isso é impossível, que a nossa sociedade é muito miscigenada e anular a categoria mestiça traz problemas para as pessoas mestiças que ficam sem um lugar para se identificar, né? E isso traz uma dificuldade que eu busco resolver no meu livro. Beatriz, você considera que as bancas de heteroidentificação, elas acabam por anular um direito subjetivo à autodeclaração para efeito de políticas públicas dirigidas às cotas raciais? Eu acredito que sim. Na verdade, quando eu comecei o meu trabalho, eu fazia uma defesa das bancas e eu dizia que as bancas elas tinham que se aprimorar
para identificar o mestiço, porque hoje em dia as bancas trabalham como se só existisse branco e negro no Brasil. E aí elas vão olhar quem que é negro o suficiente para entrar para a política, sendo que a política é para pretos e pardos. E pardos são mestiços. Em vários lugares do país, esses mestiços são mestiços de indígena, então nem tem ancestralidade negra, como que vai ter traços negros, né? Mas a política é para pardos, também deveria valer para eles. Então eu defendia isso, que a política deveria levar isso em consideração. Há alguns anos eu falo disso, né? Desde 2021. De lá para cá, muita água passou por debaixo da ponte, eu aprendi muita coisa, eu tive contato com muitas pessoas que foram negadas por essas bancas e hoje em dia eu não acredito mais nessas bancas. Eu acho elas, inclusive, perigosas, eu acho que elas reforçam as ideias de raça, né? Porque não existe raça, nós somos a raça humana, nós temos diferença de cor, de origem cultural, de ancestralidade, porém, não existe o conceito de raça, a biologia já comprovou isso há muito tempo, é um mito, né? E essas bancas, elas ajudam a reforçar essas ideias, essas diferenças. Então, hoje eu sou contra essas bancas. O IBGE, ele substitui a terminologia negros por pretos e pardos. Não existe aí uma artimanha do IBGE no sentido de prevalecer na hora da aplicação a terminologia. Eu não gosto de usar também, igual você enfatizou, eu não concordo muito bem com a expressão raça, mas porque a lei fala de negros, né? E conceitua o que é negro. São as pessoas pretas e pardas. Quando o IBGE substitui a palavra negro por pretos e pardos, ele não cria um subtipo e de forma artimaniosa, você vê dessa maneira ou não? Então, como eu vejo isso? Tem uma questão histórica envolvida nisso, de que os censos no Brasil, eles sempre foram feitos com categoria mestiça, né? Então, o pardo, desde os primeiros censos, já aparecia. Em algum momento, eles colocaram caboclo, depois eles tiraram o caboclo e deixaram só o pardo, né? Então, é uma categoria mestiça. Com a pressão do movimento negro, eles começaram a pressionar para retirar a categoria pardo e deixar só a categoria preto ou negro, que preto e negro são sinônimos, né? Só que como o IBGE é um órgão muito estruturado, e se você tirar uma categoria como a pardo, que mais de 40% da população se identifica, né? Você vai ter um problema em comparar os dados que tem atualmente com os dados do passado. Mas algo que já era feito na pesquisa desde sempre é que eles faziam agrupamentos para estudar questões étnico-raciais no Brasil. Eles faziam um agrupamento de pardos e pretos porque os dados eram muito parecidos. Então, eles queriam fazer um comparativo do grupo branco com pardos, pretos, indígenas, né? Então, eles agrupavam esses outros, por vezes agrupavam os amarelos também, né? Que não são brancos, são os descendentes de asiáticos, japoneses, chineses, taiwaneses, né? Então, eles agrupavam brancos versus todo esse grupo, toda essa diversidade. Porque isso facilitava algumas pesquisas que os dados eram muito parecidos. Pretos estavam em dados, por exemplo, vou dar um exemplo. Pobreza. Pretos e pardos estavam muito semelhantes. E brancos estavam sempre melhores. Era isso que estava sendo observado. Mas em algum momento, por se inspirar nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos, né, teve a segregação. E na segregação, os mestiços não podiam se autodeclarar mestiços, né? Eles tiraram nos Estados Unidos o mulato do censo, lá tinha a autodeclaração mulato no censo racial dos Estados Unidos. Eles criam lei de uma gota de sangue e colocam o mestiço como se fosse negro. E aí o movimento negro brasileiro vai se inspirar nisso, dizendo que isso é uma união dos negros, né? Que isso gerou união nos Estados Unidos, que a gente deveria se unir aqui também, só que aqui é um contexto totalmente diferente, né? E o próprio IBGE, apenas essa correçãozinha, ele não muda isso. Até hoje, o órgão bate na sua casa, ele pergunta preto, pardo, né? Ele não junta, ele nem usa a palavra negro. Quem vai usar esse agrupamento são os órgãos que fazem pesquisa com os dados do IBGE. Aí eles juntam. Quando os órgãos vão, né, emitir relatórios,
emitir notícias, né? Muitas notícias você vê lá, a maioria do Brasil não sei o que é negro. Aí você vai ver a maioria, na verdade, é pardo, não era negro, né? Então, isso acontece esse agrupamento que é um agrupamento que eu vejo que eles tiveram essa estratégia de mostrar que as pessoas que não eram brancas no Brasil sofriam preconceito, estavam nas estatísticas menos favorecidas, porém eles acabaram gerando um apagamento dos mestiços, porque quando você lê a palavra negro, você não imagina uma pessoa mestiça, você imagina uma pessoa negra, né? Então isso foi gerando um apagamento simbólico da população mestiça e é por isso que eu faço essa crítica hoje, apesar de entender que no início a intenção deles era positiva, era de união, era de combater o racismo, eu vejo que isso gerou problemas que a gente precisa revisar e parar de fazer esse agrupamento. Você acredita que o BGE esteja sob, digamos assim, sob ocupação para efeito de controle na preservação, diria, na preservação de interesses de um grupo específico em detrimento de outros? Eu vou ser mais específico. Há um movimento negro atuante dentro do IBGE no sentido do apagamento de outros grupos raciais? Então, o movimento negro, isso não é segredo para ninguém, né? Ele trabalha tentando influenciar esses órgãos desde sempre, né? Nos anos 30 a gente começa a ter, a gente tem o primeiro partido negro do Brasil, que foi a Frente Negra Brasileira, que já começa a olhar para os dados, né? Ver essa diferença e lutar por igualdade. Até aí não tem um problema. Porque se os dados mostram desigualdade, você querer solucionar essas desigualdades não é algo ruim, né? E essa era a proposta dos movimentos negros que estão ali. Como eu falei, o IBGE ele é um órgão que é muito estruturado, né? Então, ele mesmo não alterou as suas nomenclaturas, mas na hora de emitir os seus relatórios, seus certificados, ele faz esse agrupamento, porque os movimentos políticos, através de suas pesquisas, foram mostrando que esse agrupamento fazia sentido. E até um ponto eu acredito que sim, fez sentido. Hoje a gente tem um país que reconhece o racismo como um problema, que antes a gente não tinha, falava que não tinha racismo no Brasil, e tem sim, né? Então o Estado reconhece que existe racismo no Brasil, então isso são avanços, porém isso chegou em um limite, que é o limite de apagar, seja os mestiços de indígena ou os mulatos, né? E não só eu, mas muitas pessoas foram percebendo, né, que está trazendo um problema. E aí a gente tem novos movimentos para esses novos movimentos também gerarem, né, pressão nesses órgãos, gerarem mudanças nesses órgãos. Eu acho que isso é um processo natural da sociedade, né? Eu não acho que é uma conspiração, de que uma infiltração para prejudicar ou favorecer alguém. Eu acho que são os movimentos lutando por justiça e o processo de evolução desses movimentos é esse, né? É perceber que tinha uma limitação, não, mas está dando um problema, então vamos melhorar, porque desse jeito não está dando certo, desse jeito gerou alguns avanços, mas está gerando outras injustiças. Como melhorar? Né? Então eu acho que esse é um processo contínuo da sociedade, dos movimentos civis, né, dos civis organizados, influenciarem os órgãos estatais para melhorar a sociedade, para trazer mais justiça. Faz sentido? Beatriz, a legislação fala em autodeclaração, né, para efeito de cota. E aí se verificou que estava havendo fraude e muito subjetivismo. A pessoa tem o caso de uma polonesa que se autodeclarou negra ou parda e ela conseguiu uma vaga na universidade. A partir disso começou a haver um protesto. E aí foram criadas as bancas ou as comissões de heteroidentificação. Ora, mas essas bancas também de heteroidentificação, elas não partem também de um subjetivismo no sentido de maneira até arbitrária e aos talantes de quem avalia para decidir se a pessoa é parda ou negra, ou é branca ou é amarela? Então, o que a gente percebe observando as bancas é que é impossível você definir essa linha entre o branco e o pardo de forma completamente objetiva. E aí a banca vira uma avaliação subjetiva. Ela desrespeita, sim, o princípio da autodeclaração, isso já é uma contradição desde que as bancas iniciaram, e ano que vem já vai fazer 10 anos que começou as bancas de heteroidentificação, né? Então, são 10 anos dessas avaliações subjetivas de pessoas pardas tendo que entrar no judiciário, né? O judiciário está cheio de processo de banca de heteroidentificação.
E o que eu vejo é que realmente não tem solução para uma política baseada na aparência física, porque as pessoas mestiças elas são vistas de forma diferente. Claro, existem pessoas que são negras, que são indiscutivelmente negras, que são alvos da política, e a banca para elas é só um cara crachá. A pessoa só se certifica de quem está ali é quem se inscreveu, é a mesma foto, né? Não manipulou a foto. Então, você vê que as negativas em bancas, elas não acontecem com pessoas autodeclaradas pretas, só declaradas pardas, né? Então, você percebe o problema da ambiguidade. Na verdade, a ambiguidade não é um problema, né? O problema é você querer encaixar pessoas ambíguas em classificações rígidas, e aí isso gera um problema para uma política que realmente fala que é por autodeclaração, mas tem a heteroidentificação, que não é autodeclaração, cada um fala uma coisa, aí você vai para o processo judicial, tem vários casos que o juiz fala uma coisa, um juiz fala uma coisa, o outro juiz fala que você é pardo, o outro fala que você não é. Então, realmente, só vai se comprovando conforme os anos passam que é impossível você ter uma política objetiva por características físicas, né? E também não é adequado, porque aí as pessoas pedem objetividade. Qual objetividade seria? Vão medir com uma régua o nariz? Vão medir a boca com uma régua? Vão medir a textura do cabelo? Aí vira um zoológico, né? Então, mas é exatamente isso. Nas bancas nas comissões de heteroidentificação, eles analisam o fenótipo. E aí analisa, inclusive, cor dos olhos, cor da pele, mas cabelo e nariz, e acho que até a boca. Não é exageradamente subjetivo e arbitrário? Sim. Eu vejo como subjetivo, arbitrário, e vejo também como algo que prejudica muito a pessoa que passa por esse processo. De você ser observado, você não saber o que vão falar, se vão falar que você é apto ou não, se vão desqualificar a experiência que você teve durante a sua vida, que só você sabe, porque dependendo do território, também o pardo pode sofrer mais racismo ou menos, né? Dependendo de onde ele cresceu, a região, a classe social. Então é um processo que ele é muito nocivo para a saúde mental de uma pessoa que passa por ele. E eu não vejo como tornar um processo como esse mais objetivo, como eu falei, né? Porque como eles avaliam o nariz, a boca, a cor da pele, a textura, sim, como que é tornar isso objetivo? Colocando centímetros para o nariz, colocando, né, a cor exata, isso é muito problemático, né? Então, exato. Porque mesmo na África existem países que o fenotipo são muito distintos. Me parece que no Quênia as pessoas têm nariz afilado, e a pele negra pode ter também em Bangladesh, pode ter na Índia. Mas eu te pergunto o seguinte, essa terminologia, Beatriz, essa expressão de afrodescendente, ela não é muito imprecisa? Porque na África, o que é a África? As pessoas só entendem a África como aquelas pessoas negras, mas tem a África que não é negra, tem o Egito, tem a Líbia, tem o Marrocos, que Marrocos, mesmo nos alguns países, vou falar, por exemplo, me escapuliu agora, mas há países que as pessoas têm olhos claros. Lógico, pode ter uma interferência de algum colonialismo, mas na África mesmo tradicional, de países de civilizações tradicionais, como Egito, Marrocos, a Nigéria, a Líbia, tem pessoas que não são negras, no sentido da pele preta. Então, nesse sentido, a terminologia afrodescendente não é imprecisa na sua concepção? Então, a terminologia afrodescendente, ela foi feita pela ONU nos anos 2000, em que eles fizeram uma reunião sobre antirracismo, né, e a questão racial no mundo, e eles definiram que o termo mais apropriado para se referir a pessoas negras, né, ou mestiça de negro com outros grupos, seria afrodescendente. Eles definiram que esse seria o termo menos ofensivo. E é um termo muito utilizado, por exemplo, nos Estados Unidos. Mais específico do que afrodescendente, eles utilizam Afro-American, né, para falar afro-americano. Aqui no Brasil, esse termo, ele foi utilizado, por essa recomendação da ONU, ele foi utilizado em alguns contextos, até na minha infância, né, meu pai, professores falavam assim, não pode falar negro, é afrodescendente. Por causa disso,
assim, isso realmente influenciou naquele momento. Porém, os ativismos brasileiros, eles perceberam que no Brasil, até pessoas brancas podem ser afrodescendentes, né? Porque conforme elas vão miscigenando, elas podem ter uma ascendência afro, né? Mas elas podem ficar mais claras e podem não ser o alvo daquilo que eles estão falando na luta contra o racismo. Então, eles param de usar esse termo, esse é um termo pouco utilizado, e passam a utilizar o termo negro mesmo, ou preto, apagam o termo mestiço, né? Mas eu, hoje em dia, é um termo que eu uso muito pouco no meu trabalho. Eu uso mais mulato, pardo, e o movimento negro usa negro e preto, né? O afrodescendente ele cai um pouco em desuso por causa dessa questão que no Brasil existem brancos afrodescendentes. No censo de 2022, o IBGE constatou pela primeira vez, desde 1992 ou 91, que prevaleceram aqueles que se declararam pardos. Então, acima, inclusive, de se considerar negro ou preto. Mas, quando se vê o movimento negro se manifestando politicamente, eles falam que o Brasil tem um racismo estrutural porque a maioria da população é negra e ainda assim só uma minoria branca é que detém privilégios nos espaços de poder. O movimento negro despreza esse percentual dos autodeclarados pardos que é difundido, publicado pelo censo do IBGE? De jeito nenhum. Na verdade, o movimento negro se apropria para falar que essas pessoas são negras, né? Essa questão dos espaços de poder é uma realidade. A gente tem hoje nos espaços de poder mais pessoas brancas tomando decisões, mais homens tomando decisões também, né? E a questão dos dados de que pardos e pretos estão em posições menos favorecidas socialmente também é real, né? A gente tem várias pesquisas feitas pelo IBGE de que você tem mais analfabetismo entre pardos e pretos, você tem mais mortalidade infantil entre pardos e pretos, você tem mais homicídios entre pardos e pretos, profissões subalternas, a maioria são pardos e pretos. Então, isso são dados que são reais. Eu não utilizo o conceito de racismo estrutural, porque como eu vejo o Estado tomando parte desses dados e tentando fazer políticas para reparar isso, políticas para ajudar a população, eu não acredito nessa tese de racismo estrutural. Eu acredito que o racismo existe, né? Ele está em diversos âmbitos da sociedade, estatísticas que a gente precisa corrigir, mas, ao meu ver, racismo estrutural seria se tivessem leis, né, que determinassem, igual teve nos Estados Unidos, uma segregação das pessoas, né? E como o Estado atua para combater esse racismo já há um tempo, houve um movimento negro, mesmo com esses equívocos que eu aponto, né, no meu trabalho, de anular os mestiços e tudo mais, tem um caminho que o Estado faz para tentar mudar esses dados, essa disparidade nos espaços de poder. Então, eu acredito que a gente está, na verdade, em um país que a gente está evoluindo para cada vez menos a gente ter essas diferenciações. E não que é toda uma estrutura que está se retroalimentando. Na verdade, a gente está aos poucos evoluindo, porque a gente veio de um sistema de escravidão, né? E a gente está trabalhando para alterar essa desigualdade, né? Então, essa é a forma que eu vejo. E eu vejo que o engano, né, que o movimento negro comete ao tentar corrigir essas desigualdades e disparidades é anular os mestiços, anular a questão dos descendentes de indígena, né? E acabar fazendo essa distorção como se no Brasil só existissem brancos e negros. Isso não é uma realidade. Você falou algo muito, muito correto, pelo menos que coaduna também com o meu ponto de vista do aspecto jurídico. Para haver o racismo estrutural, deveria haver uma política de Estado no sentido de estabelecer essa diferença, esse apartheid na sociedade. Nesse sentido, você acredita que o Supremo Tribunal Federal, que recentemente no ADPF, ele reconheceu que há racismo estrutural no Brasil e há deficiência no sentido das políticas públicas. Uma corte que teve, parece que na história da República, teve 2 ou 3 negros, o último foi o Joaquim Barbosa.
você acha que o Supremo contribui ou ele atiça um debate que historicamente, antropologicamente e do ponto de vista jurídico não existe? Então, eu acho que existir racismo no Brasil, e aí você fala de racismo estrutural, é diferente até na impressão que causa É. para os cidadãos, para a sociedade, né? Porque são conceitos que estão sendo disputados dentro da academia. Assim como você falar que pardo é negro. Isso. Porém, esses grupos, esses movimentos que eles têm poder, eles conseguem implementar as ideias e conceitos deles que são disputáveis e que existem divergências como se aquilo fosse a realidade total, né? E é isso que eu vejo como problemático. Você ser o STF, enfim, você ser um órgão estatal e você querer corrigir desigualdades é a sua função, é o seu trabalho. Agora, você apropriar termos e conceitos que estão sendo disputados dentro da universidade pública e tomar aquilo como uma verdade absoluta, eu vejo que eles perdem até uma oportunidade de um diálogo com a população, para a população entender como que a gente pode melhorar com essas disparidades, enfim, com qualquer resquício que possa existir da questão de achar que negros são inferiores ou que mestiços são inferiores na sociedade, que esse foi um pensamento que foi implementado e que demora séculos para realmente você conseguir mudar toda a concepção de uma população para que as pessoas não se vejam assim, né, mais, não discriminem mais os outros. Então, é um trabalho importante, é um trabalho que precisa ser feito, mas precisa ser feito com muito cuidado, né? E hoje eu vejo que falta um pouco esse cuidado, esse tato, perceber como a sociedade está polarizada, como grupos rejeitam muito determinados termos, e a gente precisa pensar na sociedade como uma unidade, né? Que é o que eu busco fazer no Parditude, pensar, defender os pardos, pensar nos direitos das pessoas negras, pensar numa unidade, como unir a sociedade brasileira, né? Entendendo que somos todos cidadãos brasileiros, sem a divisão, esquerda, direita, qual lado, não, promover o bem mesmo e a justiça social para todos, né? Então, eu acredito que essa deve ser a preocupação maior do STF. Você se comenta muito sobre. Algumas pessoas alegam, eu já vi a manifestação nesse sentido, que os pardos eles são contabilizados, se é que pode se dizer assim, no sentido de um número, de uma estatística. Há uma contabilidade para se formar o número, mas apenas para efeito de volume, para interesses de outros grupos, mas que na hora que a pessoa fala que é pardo, que tem direito, eles são isolados e invisibilizados. Você acredita nisso também, que há uma certa apropriação dos pardos para interesse por exemplo, do movimento negro, mas que o movimento negro, na hora da aplicação da justiça, das políticas públicas, eles discriminam os pardos? Ou inviabilizam? Sim, eu acredito que isso acontece no Brasil inteiro, né? Você tem relatos tanto institucionalmente, na política mesmo, na banca de heteroidentificação, mas também nas relações, assim, né? Então, se você tem grupos em faculdades que estão promovendo ali a ideia de negritude, você tem relatos de pessoas pardas que estão sendo excluídas, que estão ouvindo, você é muito claro, mas você não faz parte, você não é para você, né? Então, isso acontece com muitas pessoas pardas e tem, inclusive, estudos que já mostram isso, né? Tem um livro chamado A Cabeça do Brasileiro, que um amigo meu escreveu, ele é cientista político, ele fez uma versão em 2002, A Cabeça do Brasileiro, e em 2022 ele fez o mesmo estudo, e aí é A Cabeça do Brasileiro 20 anos depois. E nesse livro, ele trabalha tanto as questões de étnico-raciais, mas também tem capítulos sobre questão das mulheres, tem capítulos sobre vários aspectos, o aspecto religioso do brasileiro. Então, é um livro que faz uma pesquisa de survey, que é entrevista, né? Você entrevista várias pessoas em todo o Brasil, ele tem uma metodologia bem assertiva e robusta, né? Então, entrevista o Brasil inteiro em determinados temas para entender a opinião dos brasileiros. E nesse livro, 20 anos depois, foi mostrado que o estereótipo e a impressão das pessoas sobre as pessoas negras melhorou muito. Então, tem lá no livro, né? Eu recomendo a todos lerem esse livro, pelo menos esse capítulo. E aí mostra, na pesquisa eles mostram pessoas brancas, pessoas pardas, pessoas negras. E ficam perguntando,
Quem você escolheria para se casar com a sua filha? Quem você escolheria para ser seu chefe? Quem você escolheria para ser seu vizinho? Em 2002, os brancos eram os que eram colocados em melhores posições. Em 2022, os negros subiram para as melhores posições e as pessoas começaram a responder que prefeririam o negro nessas situações. E o pardo, porque tem vários pardos que são mostrados nessa pesquisa, eles ficaram neutros. Não mudou nada, não melhorou a percepção em relação aos pardos nesses 20 anos, porque o trabalho que o movimento negro fez foi falando negro, negro, negro e anulando o pardo, né? Então, isso teve efeitos na realidade. E aí, a última coisinha que eu ia falar sobre isso é que nessa pesquisa, é claro que não dá para saber se a pessoa falou a verdade. Se ela virou e falou, eu realmente preferia que minha filha se casasse com um negro do que com um branco. Porém, por essas pesquisas, você consegue perceber o que a pessoa acha moralmente mais aceito. Então, se ela acha que aquilo é o melhor a se dizer, isso já mostra o trabalho que o movimento negro fez nesses 20 anos, né, de melhorar o estereótipo do negro, ou de pelo menos fazer as pessoas acreditarem que elas precisam fingir, né, que não são racistas, ou que não gostariam de ter um negro como um vizinho ou como um chefe. E nesse processo, os pardos ficaram totalmente anulados, continuaram em estereótipos de você acha que essa pessoa tem cara de bandido, ou de profissões subalternas. Então, realmente, o trabalho que eles têm feito foi para os negros. E os pardos foram mais usados ali para esse volume, né? Beatriz, houve uma polêmica bem recente envolvendo uma senhora, uma jovem senhora, que foi aprovada num concurso. Então eu vi muito debate dizendo que as bancas de heteroidentificação e os próprios movimentos negros, que inclusive dizem que estão infiltrados, estão empoderados, entre aspas, nessas comissões, existe um processo de, entre aspas, embranquecimento dos pardos, quando se trata de direitos. E a Flávia Medeiros foi aprovada para a chancelaria do Itamaraty, oficial de chancelaria. Foi aprovada e já tinha, inclusive, parece que já tinha iniciado o trabalho, não sei como. Mas daí, após um parecer da Comissão de Heteroidentificação, ela foi excluída. Ela teve que entrar na justiça porque disse que não foi aprovada lá pela Comissão de Heteroidentificação em razão dos seus traços fenótipos. E para ela conseguir ser readmitida no Itamaraty, ela teve que fazer um acordo entre o Itamaraty e a Advocacia Geral da União. Esse é um caso clássico ou você acha que se insere? Porque eu fui ver a imagem dessa senhora, dessa jovem senhora, eu pensei, bem, se essa aí não é parda, eu diria até que negra, eu sou o quê? Eslavo? Não consegui entender. Você acompanhou esse caso? Qual a sua análise sobre ele, Beatriz? Eu acompanhei, na verdade são muitos casos que acontecem todos os dias. A Flávia, acho que pela proporção do Itamaraty, por ela ter sido exonerada, ela conseguiu uma proporção boa na mídia. E aí, por isso, ela conseguiu reverter o caso dela. Mas, assim, eu sei vários casos parecidos com o dela que a pessoa não consegue reverter. Tem uma amiga minha, que ela é de BH, prestou um concurso em Brasília, no órgão da água, né, que chama ANA, Associação Nacional da Água, alguma coisa assim. Uhum. E ela é engenheira, um cargo maravilhoso, com um salário muito bom. Ela passou pela cota, não foi aceita na banca. Aí, na época, o caso dela até foi para mídia, ela foi para a justiça, já está 2 anos na justiça. Ela fez o curso para tomar posse e agora o juiz deu uma negativa. Porque muitos juízes, eles falam que eles não podem mudar a decisão da banca, que eles não podem entrar no mérito administrativo e eles lavam as mãos, assim, da decisão, mesmo vendo que é uma pessoa parda, eles falam que não podem intervir. Isso acontece o tempo inteiro, no Brasil inteiro. É o ativismo, né? Esse ativismo identitarismo, ele também já chegou há muito tempo nos tribunais. Você citou o caso dessa senhora aí que foi aprovada, eu acho que na ANA, não sei se foi na Agência Nacional da Água, mas teve um caso mais emblemático, Beatriz, que resvalou até para o ridículo, o caso de 2 irmãos gêmeos em Brasília, acho que para admissão na UNB, gêmeos. Então, um foi considerado como pardo ou negro e o outro como branco.
E eles são gêmeos univitelinos, exatamente iguais. Eu já vi esse caso. Esse caso ficou bem emblemático. Beatriz, vamos falar especificamente sobre parditude? Eu te Vamos. pergunto o que pretende. É um conceito? O que busca? É um projeto? Eu li no seu perfil no Instagram que você conceitua como o primeiro projeto antirracista do Brasil focado em mestiços. Quem são os racistas e como eles se manifestam? E fale um pouco sobre parditude. Então, partitude é muitas coisas, né? Eu trouxe aqui o meu livro para mostrar para vocês. E esse livro ele é especificamente para acolher pessoas pardas que possam estar vivendo essa crise de identidade que é gerada contemporaneamente pela tentativa de você anular o mestiço. Tem como Então, essa expor, crise, ela Hélio? tá... Hélio, tem como expor? Apresenta o livro vai mostrar o seu livro aqui, Beatriz. Continue, por Obrigada. gentileza. Essa crise, ela passa por dois pontos principais que eu mostro no meu vídeo, né? Que é sofrer o racismo, assim como as pessoas negras sofrem, né? De você ser discriminado pelo tom da sua pele, pelo seu cabelo, sofrer piadas, sofrer, enfim, diversas questões que eu coloco no meu livro e ao mesmo tempo você não ser aceito, né, por pessoas negras, você não se sentir parte, você não se sentir pertencente. Então é aquilo de você não ser aceito nem entre os brancos, nem entre os negros e perceber, né, o quanto os mestiços vivem uma experiência diferente que é pautada na ambiguidade. Eu começo esse projeto dentro da universidade, né, na minha graduação, eu já começo a estudar, fiz uma iniciação científica sobre ele. E o objetivo principal mesmo era dar visibilidade a esses partos, né? Principalmente os jovens, adolescentes. É muito importante esses adolescentes desenvolverem autoestima, desenvolverem confiança para tudo que cerca e rodeia a vida deles. Então, a questão psicológica é muito trabalhada no meu livro. E só que se tornou um movimento político, porque essa questão psicológica é a ponta, né? É a consequência de algo que está acontecendo politicamente, que está acontecendo institucionalmente. Então, se tornou um movimento digital, né, de pessoas que apoiam, de pessoas que entendem que o Brasil deve ser reconhecido como um país mestiço. E então tem várias frentes, tem a frente da rede social, tem a frente da pesquisa acadêmica, tem a frente de ser um movimento social e a frente de ser principalmente uma comunidade de acolhimento para pessoas que possam estar passando por essa angústia, né, de não se sentir pertencente em lugar nenhum. Então esse para mim é o ponto mais importante, porque uma vez que você devolve essa autoestima para uma pessoa, para o indivíduo, que ela passa a ter confiança, ela pode atuar em tudo melhor na vida dela, né? Seja no trabalho dela, seja em querer participar de alguma causa coletiva, que nem precisa ser racial, às vezes a pessoa gosta de ajudar os animais, crianças, enfim. Você devolver essa autoestima, essa identificação para a pessoa, você resolve vários âmbitos da vida dela, né? Então eu vejo isso hoje como o meu principal servir. Meu trabalho é servir a essas pessoas e devolver essa identidade que foi retirada de nós, que é também uma parte muito grande da identidade brasileira, né? Que é a miscigenação. Beatriz, eu acompanhei seu sofrimento, seus percalços, seu calvário na UFF, né? Universidade Federal Fluminense, é isso, né? Sim. E em razão de uma tese sua, de um tema seu de pesquisar, você sofreu, inclusive, um processo dentro da universidade. Aqui em Goiás, na Faculdade de Direito, vou repetir, na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Goiás, uma moça veio de São Paulo para proferir uma palestra sobre tema, se polêmico ou não, se gosta ou não, mas que era o tema dela, e o auditório estava simplesmente lotado, o auditório principal da Faculdade de Direito. Então, se estava lotado, havia muita gente interessada no que ela teria a dizer. Mas um grupo radical de feministas e de movimento negro, eles adentraram no recinto quando já tinha iniciado a palestra.
aos gritos e pauladas, agressões físicas, e todos aqueles termos misóginos, machistas, de depreciação da mulher, eram as próprias mulheres, essas invasoras, essas intolerantes, que proferiram contra essa jovem senhora, que tentara realizar uma palestra para expor o ponto de vista dela, e, como eu já disse, o plenário, o auditório lotado de gente, de pessoas, de gente interessada. Então, pra você ter uma ideia de quanto determinados segmentos da esquerda dizem que são democratas e a favor da liberdade de expressão, mas também, às vezes, repetem os extremismos daqueles que eles combatem. E aí fica essa coisa. Agora é questão de identificar o quê? Você é extremista, radical, intolerante de direita, ou você é extremista, radical, intolerante de esquerda? É só para contextualizar que você não é a única que sofreu essas violências. Beatriz, recentemente surgiram dois temas, dois neologismos. Um foi recepcionado no dicionário de Oxford, que é o pós-verdade, né? Aquele tipo de gente que não difunde qualquer coisa que ouviu, está despreocupado se tem verdade, são fatos ou mentiras. E eu conversando com uma comunicadora, trocando mensagem com uma comunicadora de Portugal, é uma escritora, apresentadora da correspondente da CNN em Portugal, e ela falando de uma nova terminologia que é o pós-vergonha. Nós chegamos no momento em que as pessoas não têm mais vergonha. As redes sociais vieram para descarar. Existe a espécie do sem vergonha e ostentação. O sujeito está passando vergonha, mas ele não se importa de saber se aquilo é constrangedor para ele ou não, se aquilo vai ser bom para ele ou não no grupo. Essa expressão, o pós-vergonha, ela está em análise para ser ou não recepcionada pelos dicionários. Aí eu te pergunto, e parditude? Existe análise, um projeto nesse sentido de incluí-lo, de maneira a conceituá-lo, a conceituar um significado para ele no dicionário? Sim, o termo parditude está sendo avaliado para entrar no dicionário, né, como uma palavra oficial do português. Eu fico muito feliz com isso, que fui eu que inventei esse termo mesmo, né? Ele vem do sufixo que é latino, principalmente do francês, que é esse itude, né? Que foi criada a palavra negritude, mas é semelhante à altitude, né? Que é a característica daquilo que é alto. Então, parditude é sobre aquele que é pardo, né? É a experiência daquele que é pardo, a característica daquele que é pardo. Então, saiu uma notícia foi no G1, saiu uma notícia no G1 de que algumas palavras estão sendo avaliadas para entrar no vocabulário oficial da língua portuguesa e parditude é uma delas, né? Então, a gente precisa aguardar, porque eles fazem a avaliação durante o ano inteiro, e aí no ano seguinte eles dão o parecer se a palavra entrou ou não. E para entrar, ela precisa ser citada em livros, em comunicações, que sejam de diversos tipos, né? Então, em um livro acadêmico, em uma notícia, em uma literatura, né? Enfim, diferentes... Ela sendo usada em diferentes contextos, assim, né? Eu acho que vai entrar, eu tô apostando que vai entrar. Quem toma essa decisão, Beatriz? É a Academia Brasileira de Letras? É, a Academia de Letras, sim. Todo ano eles avaliam, né, novas palavras, que... Aí, sabe qual outra que talvez entre junto com parditude? Mimimi. Engraçado, né? Porque as pessoas usam, né? No dia a dia. Vai ser até engraçado você pronunciar mimimi, escrever isso num documento que vai para outro país, para outra língua. Como que você vai traduzir o mimimi? Eu estava assistindo uma vez um podcast, eu não sei qual que era, mas eu vi uma fala do Mano Brown e ele citou você. Em que contexto? Qual é a do Mano Brown na questão da partitude? Então, o Mano Brown, ele se autodeclara como mulato, né? Que já é algo que não é aceito, as pessoas ofendem ele, falam que ele não pode.
E ele fala, eu vou continuar me dizendo mulato, é o que a minha mãe falava que eu era, porque a mãe dele era uma mulher negra e o pai dele era um descendente de italiano, né? Então ele tem essa concepção, né, que é firme, que as pessoas, os movimentos não conseguem fazer isso vacilar. E ele conheceu meu trabalho e ele gostou da iniciativa. Só que foi tanto cancelamento no ano passado, né? Eu também sofro acusações de transfobia, não sei se você chegou a ver isso. Que Essa aí eu não ele conhecia. até ele me seguia, ele deu um follow, né? Então, ele tinha falado do meu trabalho publicamente, algumas vezes ele seguia, e aí ele acabou dando um follow por causa dessa pressão, né? Mas eu espero que um dia as coisas mudem, a gente consiga dialogar novamente, porque é uma pessoa que eu admiro e que eu tenho como uma referência. Gosto muito do Racionais, eu sou de São Paulo, né? Assim como o Mano Brown. Então eu espero que um dia a gente consiga reatar essa leve parceria, né? Mas eu pensava que o Mano Brown, por ser o Mano Brown, com seu histórico, ele já teria a couraça mais resistente para ceder uma. Eu também. Você. Eu também. Deixa eu ver o que eu queria te perguntar mais. Sim, eu gostaria que você comentasse, Beatriz, o que é o Clube do Livro da Partitude. Partitude. Ah, então, eu agora, como eu tive esses vários boicotes, vários cancelamentos, eu estou buscando fazer o Partitude ser a minha profissão de uma forma mais estável e abrir um clube de membros lá no YouTube, né? Então, eu convido a todos que estão assistindo para fazerem parte do clube de membros. Você pode participar como apoiador, que aí é R$11,99 por mês, né? O que é um valor super acessível para as pessoas realmente poderem ajudar, poderem participar. E com esse pagamento dos R$11,99, você recebe os conteúdos com antecedência, você tem acesso aos emojis exclusivos do Partitude, você tem acesso a shorts exclusivos. Então, tem vários benefícios. E tem o plano que é de estudante, que aí é o que você falou, que é o Clube do Livro, né? O plano estudante é R$23,99, também super acessível. E semanalmente eu faço aulas com o público, só com os membros, né? Numa transmissão do YouTube. E a gente estuda livros que são referentes às questões raciais, às questões da partitude, né? E está sendo muito legal o clube de membros, e com esse clube eu pretendo seguir o trabalho, continuar me dedicando somente a esse trabalho, né, sem ter outra dedicação, e aí eu consigo viajar para dar entrevistas, né, eu vou até numa feira literária em Irecê nesse mês, no final do mês, e eu consigo ter maior flexibilidade, né, porque se eu tiver um outro trabalho formal, eu não consigo me dedicar da forma que eu quero para o Partitude, né? E se o Partitude não fosse um tema polêmico, com a proporção que eu tenho, eu já ia ter diversos patrocinadores, eu já ia ter públicos, né? Mas como é um tema desafiador e que as pessoas cancelam, eu tenho que me virar nos 30, eu tenho que fazer do jeito que dá, né? E o jeito que eu encontrei foi o clube de membros do YouTube, que é totalmente democrático, qualquer criador de conteúdo pode fazer, ninguém vai te boicotar, o YouTube não vai me boicotar porque eu estou falando dos mestiços, né? Ou porque estou fazendo crítica ao transativismo. Então, é uma plataforma em que a gente consegue ter essa oportunidade de realmente tornar uma profissão, né? A criação de conteúdo. Beatriz, nós vamos mostrar de novo aqui o seu livro. E eu gostaria que você falasse como adquiri-lo, onde adquirir. Então, o meu livro está à venda em todas as livrarias, né? Se você for em alguma livraria e pedir, a maioria tem. Se não tiver, você pode solicitar, né? Eu quero esse livro, e eles encomendam. Então, você consegue comprar presencialmente no shopping, você encontra, mas também na Amazon, né? Ele está à venda, é o lugar que mais vende hoje em dia na Amazon, que tem a comodidade de receber na sua casa. E também tem o próprio site da editora, que é a Editora Planeta de Livros Brasil. Você também pode comprar pelo site da editora, para algumas pessoas tiveram problema na Amazon e aí compraram pela editora. Então, ele está à venda aí nos mais diversos locais, disponível no Brasil inteiro, né? Tem distribuição no Brasil inteiro. E vale muito a pena para as pessoas conhecerem realmente o que é partitude, né? Porque tem muita distorção do que é, pessoas falando absurdos, né? Então, lendo o livro, você sabe o que é partitude. Beatriz, eu estou muito feliz com esse encontro, com esse nosso diálogo. Eu lamento ser à distância, mas quando vier a Goiânia, faz o contato, vamos conversar pessoalmente. Eu gostaria muito de conhecê-la. Eu acompanho o seu trabalho, admiro o seu trabalho, admiro a sua persistência, a sua resiliência.
eu te parabenizo muito por isso. Eu quero te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado o seu horário, esse tempo de aproximadamente 1 hora, já vamos encaminhando para 1 hora. Muito obrigado, foi um prazer enorme ter você aqui. Estamos à disposição aqui em Goiânia e quando vier, como eu disse, repito, entre em contato conosco e vamos conversar mais. Muito obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de participar. Quero muito ir a Goiânia. Nunca fui, né? Nunca fui nem para Brasília, nunca fui para o Centro-Oeste ainda, mas com certeza vai chegar esse momento e eu entro em contato com vocês, gente. Muito obrigada, viu? Tá perdendo muito, viu, Beatriz? Centro-Oeste é um encanto. Aqui tem coisas maravilhosas. Quero ir na Chapada. Tem a Chapada, tem a cidade de Pirinópolis, tem Caldas Novas, tem a cidade de Goiás. Caldas Novas. Que, na verdade, ontem ela foi transformada em capital. Isso acontece uma vez por ano, que é a antiga capital, né? A antiga Vilas Boas. Hoje é a capital, quer dizer, hoje não é mais a capital, mas é denominada cidade de Goiás. É uma cidade histórica, é a cidade de Cora Coralina. E, sem contar a nossa gastronomia, que nós temos muito orgulho da nossa gastronomia. Eu sou quero ir. Eu sou um goiano agora oficial, que eu ganhei o título de cidadão goiano. Sou originário do estado do Pará, lá do sul do Pará. Mas, assim, eu sou goiano de coração. Que legal! Muito legal, naturalizado, goiano. Já me adotaram aqui. Goiás me adotou. E agradeço a você que nos acompanha, que nos prestigia, nossa audiência qualificada. Eu peço que curta, compartilhe e se inscreva para que receba as notificações dos nossos próximos episódios. O podcast Gazeta Poder agradece e até a próxima.